Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Hoje, 19, primeiro domingo da Quaresma. Em ação de graça por todas as mulheres aqui presentes, pelas mães que ficaram, pelas avós, filhas, pelo Dia Internacional da Mulher. Todo dia é Dia da Mulher. Celebramos hoje pela intenção de Edelvira Pinto, Maria Neuza Pinto, Marivã Alves de Oliveira, Paula Amaral Lima, José Nascimento, Flavísia Amaral, José Cordeiro, Suelina Patês, e pela saúde de Heitor Bonitino, São Antônio e todas as pessoas cometidas e enterradas. Hoje, o primeiro domingo da Quaresma, queridos irmãos e irmãs, seja bendito o nome do Senhor, que nos reúne aqui, nesse dia santo de domingo, para celebrar o mistério de Jesus Cristo, o Filho de Deus que caminha conosco, hoje, celebrando o primeiro domingo da Quaresma. Vamos com Jesus ao deserto para, com Ele, vencer as tentações do maligno, que quer tirar da trilha do Pai. Vivenciando esta campanha da fraternidade, unimos-nos a Jesus para vencer a tentação de não perceber a vontade de Deus presente na criação. Também hoje nos unimos a todos os catecúmenos que farão esta Quaresma, a última etapa da preparação para o sacramento da iniciação cristã. Fiquemos de pé, vamos receber a leitura litúrgica e o Padre cantando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, nós iniciamos hoje o primeiro domingo da Quaresma, em que a liturgia nos conclama a reconhecermos as três grandes tentações, mas essas três grandes tentações que estão no nosso coração, que nos pode, se a gente não trabalhar bem interiormente, podem nos levar à ruína, podem nos afastar do caminho do Senhor, que é a tentação do poder, a tentação do ter e a tentação do prazer. Se vivida de forma desequilibrada, sem uma orientação do Espírito de Deus, podemos nos complicar a nossa vida e complicar a vida dos nossos irmãos e irmãs. Então, meus irmãos e irmãs, para bem vivermos esse tempo quaresmal, que a liturgia nos propõe neste domingo,
reconheçamos os nossos pecados, as nossas fragilidades, pedir perdão ao Senhor, cantando o ato penitencial. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Nessa celebração de hoje, eu gostaria de rezar de maneira especial pela pastoral do dízimo da nossa paróquia, por cada um de vocês que são dizimistas, hoje é domingo do dízimo, que cresça cada vez mais no coração nosso o desejo de colaborar cada vez melhor para o crescimento da nossa vida eclesial, da nossa igreja, no comprometimento com o dízimo. Deus Todo-Poderoso, através dos exercícios anuais do sacramento da Quaresma, concedei-nos progredir no conhecimento do mistério do Cristo, a corresponder-lhes por uma vida santa, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Deuteronômio. Assim Moisés falou ao povo: o sacerdote receberá de tuas mãos a cesta e a colocará diante do altar do Senhor teu Deus. Dirás então na presença do Senhor teu Deus: meu pai era um arameu errante que desceu ao Egito com um punhado de gente e ali viveu como estrangeiro. Ali se tornou um povo grande,
forte e numeroso. Os egípcios nos maltrataram e oprimiram, impondo-nos uma dura escravidão. Clamamos então ao Senhor, o Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa opressão, a nossa miséria e a nossa angústia. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço estendido, no meio de grande pavor, com sinais de prodígios. E conduziu-nos a este lugar e nos deu essa terra onde corre leite e mel. Por isso, agora trago os primeiros frutos da terra que tu me deste, Senhor. Depois colocados os frutos diante do Senhor teu Deus, tu te inclinarás em adoração diante dele. Palavra do Senhor. Minhas dores, ó Senhor, permaneceis juntos de mim, todos. Minhas dores, ó Senhor, permaneceis juntos de mim. Minhas dores, ó Senhor, permaneceis juntos de mim. E habitará o abrigo do Altíssimo, e viverá a sombra do Senhor meu potente. Diz ao Senhor, sois teu refúgio e proteção. Sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. Em minhas dores, ó Senhor, permaneceis junto de mim. Nenhum mal há de chegar perto de ti, pela desgraça navegar a tua porta. Pois o Senhor deu ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Em minhas dores, ó Senhor, permaneceis
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Se, pois, com a tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que crê não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz: não só de pão vive o homem, mas não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és um filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará a seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Eu não sei como é que vocês já estão aprendendo, né, o hino
jubilar, peregrino de esperança. Vamos tentar cantar aqui o refrão. Beduíno. Peregrinos da minha esperança, excitamos sua partir, Senhor eterno e infinita vida, no caminho eu confio em ti. Mais uma vez. Peregrino da minha esperança, excitando sua partir, Senhor eterno e infinita vida, no caminho eu confio em ti. Meus amados irmãos e irmãs, além de celebrarmos o primeiro domingo do tempo quaresmal, nós também hoje celebramos o envio de uma peregrinação que vai acontecer em nossa paróquia. A partir de hoje nós começamos a fazermos um caminho de preparação para celebrarmos os 25 anos, que vai ser no dia 13 de junho, que vai completar 25 anos de existência desta paróquia. Um ano jubilar também para esta paróquia, dentro do grande ano jubilar da esperança para toda a igreja. Mas antes da gente trazer um pouco para esta reflexão, à luz da palavra de Deus, os 25 anos, o envio da imagem de Santo Antônio, que vai, a primeira comunidade vai ser na Lagoa das Flores, do qual eu vou celebrar lá às 16 horas, vamos falar da liturgia deste primeiro domingo da Quaresma. Muito bem. Esses 5 domingos do tempo quaresmal vai nos trazer uma catequese importantíssima para que possamos fazer bem o caminho de conversão, para nos prepararmos bem para celebrarmos a Páscoa. Devemos, meus irmãos e irmãs, trazer toda a palavra de Deus desses domingos para que possa ajudar a nossa vida nesse caminho profundo de conversão ao Senhor, para que possamos fazer uma santa e abençoada Quaresma, para que não vivamos de todo jeito o tempo quaresmal, mais um tempo, mais uma Quaresma. Não, é o tempo favorável que no momento oportuno o Senhor nos conclama para vivermos este caminho, da gente reconhecer que ainda precisamos melhorar muito a nossa vida para vivermos a alegria do Cristo ressuscitado. E a liturgia desse primeiro domingo vem nos interpelar na confiança plena no amor de Deus, na confiança plena na graça de Deus. Mas para que possamos confiar plenamente na graça de Deus, meus irmãos e irmãs, devemos renunciar muitas coisas das nossas vidas. Devemos deixar o nosso ego humano diminuir para que o Senhor possa falar mais alto em nossas vidas. Não podemos jamais querer viver de acordo com o Senhor se o nosso ego falar mais alto e não deixarmos a graça de Deus penetrar em nossas vidas. Por isso, um dos preceitos para que possamos viver plenamente a Quaresma é a vida de oração. Porque numa vida profunda de oração é que nós vamos reconhecer
reconhecer que precisamos melhorar muito a nossa vida para o seguimento ao Senhor. A primeira leitura de hoje, tirada do livro do Deuteronômio, Moisés conduzindo o povo à terra prometida. Moisés então alerta aquele povo para não esquecer do Senhor Deus, para que possam todos viver de acordo com os desígnios do Senhor, com as orientações que o Senhor Deus deu àquele povo por meio da Torá. E aqui traz algo muito importante que podemos direcionar hoje, o segundo domingo do dízimo. As primícias do campo não sejam consumidas ou negociadas, que as primícias do campo dali daquela região agrícola deixasse para ser ofertada ao Senhor Deus. E é isso, meus irmãos e irmãs, que vem a consciência do ser dizimista. A doação e a colaboração do meu dízimo é para Deus, é para ajudar o projeto de Deus, é para ajudar no projeto que o Senhor tem para cada um de nós. Então o dízimo, ele é um gesto, uma atitude de profundo amor cristão pela igreja. Nós não pensamos somente nos nossos próprios bens, mas nós também devemos pensar naquilo que Deus quer para a caminhada da igreja. E pode ter certeza, se nós somos dizimistas por amor, Deus retribuirá muito mais na nossa vida, na nossa família. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Moisés então orienta esse povo, as primícias do campo ser deixada para Deus. Depois, Moisés pede a este povo a ter totalmente um coração contrito a Deus, a não se deixar se levar pelas vaidades do mundo, pelos projetos do mundo, mas um coração contrito a Deus, e assim agradecer a Ele pelas grandes maravilhas de ter libertado aquele povo da escravidão do Egito para a terra prometida. E aí, meus irmãos e irmãs, deve ser a nossa atitude. A cada dia da nossa vida, devemos elevar uma prece a Deus, colocar o nosso coração no coração a Deus, entender que a nossa vida é conduzida por Ele, entender que Ele nos libertou do pecado original do batismo e conduz a cada um e a cada uma na história da salvação. Então somos interpelados e interpeladas a reconhecer em nossas vidas a graça, o amor de Deus e cada dia mais confiar no seu amor, confiar na sua graça. E o Evangelho, e a segunda leitura de hoje, tirada da carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo vai dizer: a palavra está perto de ti, está em tua boca, está em teu coração. Portanto, se confessares, não apenas com a boca, mas com o coração, que o Senhor é o Salvador, você terá grande êxito na sua vida. A palavra, meus irmãos e irmãs, está perto de nós. Cristo está em nós pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito que está selado em nossa vida, selado em nosso coração, está também a presença da palavra, do Verbo eterno do Pai, que é Cristo. Se nós confessar, não apenas com os lábios, mas com a nossa vida e o nosso coração, teremos bons êxitos. Portanto, confessar com o coração significa confessar com toda a inteireza da nossa vida. Infelizmente, meus irmãos e irmãs, a gente tem ouvido muitos palavreados, muitos blá-blá-blás, muitas conversas, mas são de formas superficiais, não trazem um testemunho profundo de vida.
Porque a palavra mesmo que edifica é quando eu falo com a minha vida, mais do que uma articulação verbal, mas quando eu falo com a minha vida, a minha maneira de ser, a minha maneira de comportar, os meus relacionamentos, se ele traz paz, edificação, frutos bons, então eu confesso essa palavra de Deus com toda a minha vida, com toda a minha história. Então é tempo da gente rasgar o nosso coração, pedir perdão a Deus de forma humilde, pelas muitas vezes que o meu coração se fechou para a sua graça, pelas muitas vezes que deixei me levar pelas minhas próprias vontades, sem discernir a luz da fé cristã, a luz do Evangelho. O cristão e a cristã, meus irmãos e irmãs, nunca deve agir segundo os impulsos das suas próprias vontades, mas devemos agir sempre, sempre, sempre à luz do Evangelho, à luz daquilo que o Senhor conduz à minha vida. E o Evangelho de hoje, Jesus é tentado lá no deserto durante 40 dias. Então, as 3 tentações de Jesus: do ter, do poder e do prazer. Essas 3 grandes tentações estão presentes na nossa vida, está presente, meus irmãos e irmãs, na nossa existência. São 3 dimensões importantíssimas da nossa vida. Nós, é claro, vivemos numa conjuntura na nossa organização que precisa de hierarquia, que precisa de poder. Nós também temos as dimensões do prazer, o prazer da vida. Nenhum de nós somos anjos, mas temos essa dimensão. Deus nos criou isso, também essa dimensão do sentimento, do afeto, do prazer, do saborear da vida. E também todos nós devemos ter uma vida digna, uma casa para morar, um terreno, um trabalho digno para sustentar a nossa vida, a nossa casa. A indigência, a falta dos bens necessários para a nossa vida, isso traz prejuízo à vida humana. Agora, quando a gente vive essas 3 dimensões de forma exagerada, de forma abusada, meus irmãos e irmãs, isso traz prejuízo para o nosso caminho de conversão. E Jesus foi tentado. O diabo chega e fala: olha, Senhor, Jesus aí está com fome durante esse tempo todo de jejum, Jesus cansado no deserto. E aí o diabo chega e fala: olha, Senhor, transforma então essa pedra em pão. Aí Jesus fala: não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois Jesus é tentado pelo diabo: olha, você está vendo essa montanha, todas essas coisas aqui, ó, maravilhosas, ó, se você simplesmente adorar diante de mim, todas essas coisas materiais aqui são suas. Jesus diz: não tentarás. Aí Jesus também nega. Depois fala: olha, e aí o diabo também é astuto, viu? Ele usa a palavra de Deus, ele usa a Escritura para tentar Jesus. Só que Jesus também usa a Escritura de forma correta para então rebater o diabo. Se é filho de Deus, ou poder, né? Atira-se dessa montanha. E aí Jesus fala para o diabo: não tentarás o Senhor teu Deus. E aí o diabo sai. Aí Lucas coloca uma questão importante: para voltar no tempo oportuno. O que significa esse tempo oportuno? Significa que o diabo está tentando nós sempre, constantemente. E se nós não buscarmos viver uma vida de oração, uma vida contrita a Deus, nós podemos cair na tentação. Jesus não caiu, não. Jesus foi firme. Agora, meus irmãos e irmãs, na nossa fragilidade humana, nós podemos, às vezes, cair nessa tentação. Pois bem, então essas 3 tentações que o diabo tentou Jesus e Jesus venceu, são as tentações que rondam a nossa vida. O poder, por exemplo, o poder é serviço, o poder
é para se colocar no serviço de todos. Não é para eu querer mandar em todo mundo, achar que eu devo mandar, os outros têm que obedecer, eu devo humilhar, eu devo oprimir. Não é essa a dimensão do poder. O poder não é uma ostentação, status. Mas eu estou nesse carro de manda, então todo mundo tem que pisar quando eu piso. Não é assim. O poder é serviço, é para organizar. Porque nós, em uma sociedade, nós não vivemos numa anarquia onde todo mundo manda. Precisa ter uma hierarquia, precisa ter uma organização, precisa de quem tem um comando, mas sempre esse comando no discernimento, na escuta sinodal, ou usando na democracia, em que se escuta as opiniões, em que se busca um consenso melhor para se buscar este caminho. É assim, meus irmãos e irmãs, que deve ser o poder. Jesus foi tentado no poder para se ostentar. Olha, foi de Deus, eu mando, eu faço isso, eu vivo tudo isso. Não. Interessante, se a gente for ver os evangelhos, Jesus nunca quis exercer o poder de forma autoritária. Ele exercia com autoridade, mas não de forma autoritária. Sempre a graça, a força do amor de Deus é uma força na unidade, no amor. Isso foi tão bem verdade. Olha o desfecho do rei, que nós vamos ouvir nas liturgias de Domingo de Ramos e Sexta-feira Santa. O grande rei da humanidade morreu na cruz. Foi vítima dos algozes, do martírio, da opressão dos poderosos das trevas. Então o poder que nós exercemos na nossa vida, no cotidiano, ele não deve ser para oprimir ninguém, mas sempre buscar o caminho da acolhida, da integração, da comunhão, né? Já dizem os sábios, o melhor líder é aquele que faz outros líderes. O maior líder é aquele que sabe organizar a comunidade de uma forma que todos se sentem bem à vontade de trabalhar e somar juntos. O péssimo líder é aquele que centraliza tudo nele, é aquele que, onde ele chega, todo mundo fica ali, parado, com medo, morrendo de medo, né? E a gente vive numa sociedade que está tendo muito uma fragilidade da consciência. As pessoas têm uma necessidade de ser mandadas, as pessoas têm uma necessidade de ser conduzidas assim. Não, meus irmãos, não é bem assim. A gente tem que despertar a nossa consciência e entender que também somos protagonistas da história e não precisamos de que outro gritando o que a gente tem que fazer e o que não deve se fazer. Depois, meus irmãos e irmãs, a tentação, então, do prazer. Todos nós somos tentados também nessa dimensão do prazer. Infelizmente, uma vida desregrada, a gente fica assim olhando, meu Deus do céu, com todo respeito, quem brinca, um carnaval sadio, um carnaval respeitoso. Mas às vezes a gente fica, tem tantos elementos que apareceram infelizmente nesse carnaval, é o uso de drogas, é a prostituição, é uma vivência totalmente banal da sexualidade. Isso não é cristão. Isso é uma vida animalesca que não condiz com um caminho profundo do cristão, em que o corpo, que é templo do Espírito Santo, deve ser amado, respeitado e cuidado, vira banalidade, vira qualquer coisa. E hoje, infelizmente, a gente vive isso. As pessoas levaram tudo com a emoção, o sentimento, vivendo de forma desregrada o prazer. Isso não constrói a nossa vida cristã. O prazer, ele deve ser vivenciado dentro do discernimento à luz do Evangelho. Jesus foi tentado pelo prazer. Ou então outras coisas. Às vezes a gente fica comendo toda a direita, a gula, comendo aquelas coisas todas. Sem contar também que a saúde não fica boa. Quem come demais, os resultados vêm. Vem gordura do fígado, o colesterol alto, a glicemia lá nas nuvens, outros problemas de saúde, a barriga cresce, né?
Eu mesmo, por pecado da gula, e um tempo atrás, eu estava bem, com mais de 120 quilos, consegui emagrecer 15 quilos, e a gente consegue fazer isso. Até para, não é só para o bem físico, não, para o bem espiritual, a gula, porque a gula também faz com que a gente deixe os outros passando fome. É triste, lamentável, quando a gente vai assim, aí, por exemplo, já almoçar, aí uns comem mais e deixam os outros chupando o dedo. Às vezes tem 4 pedaços de carne, 4 pessoas, um só, aí tem um vai, pega 3 e deixa os outros, sem contar também essa dimensão, né, que ele deixa os outros do sofrimento. Isso não é correto. Depois, meus queridos irmãos e irmãs, a outra tentação que somos também interpelados, a do ter, que é a ganância por lucro, por bens materiais, e isso traz um grande prejuízo para a humanidade. O tanto de pessoas hoje passam fome justamente porque uma pequena maioria detém as grandes riquezas do mundo. Isso é terrível. Meus irmãos e minhas irmãs, o ter, a busca pelos bens materiais acima de tudo, faz com que a gente deixe a mesa de muitas pessoas sem comer, deixa muitas pessoas sem nada. E o pior é que junta as duas coisas: o ter enche de fartura, o que não sobra joga fora. Como eu fiquei sabendo, né? Muitas mangas assim que às vezes poderiam ser doadas para os pobres, para famílias carentes, outras sua mãe compra alguma coisa, só porque então uma coisa não pode ser transportada, joga fora. O Papa Francisco já diz: um dos grandes pecados é justamente jogar fora alimentos. E uma coisa que dói no meu coração é quando eu vejo então pessoas jogando comida fora, escolhendo comida. Gente, quantas pessoas por aí, se achasse pelo menos um pouquinho de comida, se achasse pelo menos um arroz, e a gente fica escolhendo comida e jogando fora. Olhe ao tempo parasmal, olhe como nós estamos vivendo. Estamos jogando comida fora, cuidado. Também isso, meus irmãos e irmãs, é o início de uma vida totalmente fora do caminho do Senhor. Então que o Evangelho de hoje desperte em nossos corações. Jesus venceu essas tentações. Nós podemos também vencer, meus irmãos e irmãs. Agora o que precisa é a gente abrir o nosso coração, abrir a nossa vida para a graça do Senhor, deixar que Ele entre em nós, que a palavra do Senhor se faça morada em nossa vida, e aí a nossa vida vai se educando por meio da palavra. E por último, hoje nós vamos enviar a imagem peregrina de Santo Antônio. Do ano de 2000, por então determinação do bispo da época, o saudoso Dom Antônio Alberto, comemorando a passagem do milênio, o ano jubilar daquela época, em que o Papa proclamou como tema Jesus ontem e hoje. Foi então criada a paróquia Santo Antônio de Caraíbas. Vocês têm então 25 anos de história, uma história de bons frutos. Quantas pessoas entraram na fé por meio do serviço desta paróquia? Quantas pessoas seguem nosso Senhor Jesus Cristo? Quantos sacramentos foram realizados? Quantas vidas foram salvas para o Senhor por meio do serviço desta paróquia? 25 anos de existência. Cristo ontem e hoje, naquela época que foi criado. Cristo é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. E a todo tempo, dentro da história da humanidade, Ele está salvando almas. Ele está conduzindo pessoas ao caminho da salvação. E aí, completando 25 anos agora, que o tema do ano jubilar, Peregrinos de Esperança, em que o Papa Francisco nos coloca que a porta da esperança é Cristo crucificado. E quando Ele abre os braços na cruz, Ele abre a esperança da vida eterna a todos nós.
a toda a humanidade. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, esse tempo de peregrinação, a imagem de Santo Antônio irá percorrer todo o território da paróquia. Que seja também um momento para nós de reanimar a nossa esperança, na esperança de um dia a gente viver plenamente em comunhão com Deus. A esperança de muitos sinais de morte que acontecem em nosso meio, de divisões sociais, de brigas, possam sanar, possam acabar à luz da fé, à luz da presença de Jesus. E pela intercessão de Santo Antônio, que ele carregou na sua vida o portador da esperança, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, também nessa envio da imagem do peregrino de Santo Antônio por todo o território paroquial, nós possamos também caminhar como peregrino da esperança, sempre buscando renovar a nossa vida à luz do Evangelho. Assim seja. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Com amor e confiança, levemos ao Deus da vida os nossos pedidos, as nossas súplicas. A cada prece suplicamos, salvai, Senhor, o vosso povo. Salvai, Senhor, o vosso povo. Despertai no coração de vossa Igreja a chama da vocação batismal, que esta quaresma nos convida a recordar para que profundamente, tocados pela força da palavra, possamos chegar à celebração da Páscoa com as vestes novas de um coração puro, nós nos pedimos. Abri o coração de vossos filhos e filhas à escuta e à obediência ao Evangelho, para que vençam as tentações do maligno e permaneçam fiéis à palavra, nós nos pedimos. Acompanhai os jovens e adultos catecúmenos que entram na última etapa da preparação para os sacramentos batismais, nós nos pedimos. Dai-nos viver esta campanha da fraternidade 2025, redescobrindo a beleza e a urgência de cuidar da criação que Deus confiou ao ser humano, nós nos pedimos. Pai de infinita bondade, acolhei os nossos pedidos e súplicas por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho amado, na unidade do Espírito Santo. Amém. Juntamente com o pão e o vinho, vamos exaltar o Senhor, temos lições, a nossa oferta, o nosso dízimo, cantemos o canto da nossa oferta. Ser bendito, Senhor, para sempre. Amor.
Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua vida. Nós nos pedimos, Senhor, fazer do nosso coração corresponda a estas oferendas com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever, a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre por lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor, jejuando 40 dias, Jesus consagrou a observância quaresmal e, desarmando da cilada da antiga serpente, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade, para que, pela digna celebração do mistério pascal, passemos um dia a Páscoa eterna. Por isso, hoje e sempre, com a multidão dos anjos e dos santos, com o hino de louvor, nós nos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, e isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice nas suas mãos e, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo:
tomai todos e bebei. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor, vinde, Senhor, vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, pela crença na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso bispo José Roberto, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Coloquemos todos esses queridos que compartilham, e aqueles que foram lembrados no início da celebração, e todos que partiram dessa vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tenha piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, Santo Antônio e todos os santos que nesse mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo.
disseste aos nossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como filhos e filhas da paz, primeiro nós O Filho de Deus que tirais o pecado do mundo, e de piedade, o Filho de Deus que tirais o pecado do mundo, e de piedade, o Filho de Deus que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Provai dele como o Senhor é bom. Feliz do que nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus, mas de toda palavra da boca de Deus. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus, mas de toda palavra da boca de Deus. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração.
Oremos. Ó Deus, que nos alimentaste com este pão, que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade, dai-nos desejar a Cristo, dai-nos desejar o Cristo bom, vivo e verdadeiro, e viver de toda palavra que sai da sua boca. Por Cristo nosso Senhor. Agradecemos a vocês, visitantes. Avisa breve. Amanhã, às 19h30, nós teremos a celebração eucarística na comunidade Nossa Senhora Aparecida. Portanto, amanhã, na comunidade Nossa Senhora Aparecida. E teremos também na Rainha da Paz, grupo de oração, às 19h amanhã. Terça-feira, nós teremos aqui a Via Sacra, a partir das 19h. Terça-feira, aqui na Matriz, nós teremos a Via Sacra às 19h. Quarta-feira, teremos missa na comunidade Nossa Senhora Rainha da Paz, às 19h. Sexta-feira, Via Sacra na comunidade Rainha da Paz. Nós teremos quarta-feira aqui o terço, venha participar também. Dia 16, próximo domingo, às 8h da manhã, curso para batismo. Não esqueça, mães e padrinhos que precisam fazer o curso, será dia 16, às 8h da manhã. E às 8h da manhã teremos também preparação para casamento. Quem queira se casar, já podem vir participar dessa preparação dia 16, próximo domingo. Quinta-feira e sexta-feira, o Padre Bruno estará em atendimento a confissões na Secretaria Paroquial. Você que não se confessou ainda está no momento. Ok? Terça-feira, 17h30, aqui tem catequese. Traga seus filhos para participarem da catequese. No final da celebração, vai estar sendo distribuído o envelope da campanha da Fraternidade de 2025. Ok? Fraternidade e Ecologia Integral. Deus viu tudo que era muito bom. Então, enquanto a mãozinha no bolso e coloca no envelope, traga até dia 17 de abril. Assim que você vê a missa, você traz o seu envelope. A gente vai deixar a caixinha aqui que possa ser depositado para depois a gente enviar. A missa domingo será à noite, às 19h, tá? Aqui. Então, gente, só reforçando, domingo a missa vai ser à noite, às 7h, né? Vamos fazer então a oração dizimista, então trouxe a carteirinha, vamos rezar então, de forma que assim pedir a Deus, o coração que possa nos converter ao dízimo. Vamos juntos. Recebei, Senhor, meu dízimo, não é pagamento, não é oferta, não é doação, e nem o que me sobra. Esta importância representa, Senhor, meu reconhecimento, meu amor e a minha gratidão. Pois se tenho, é porque me deste. Fazei de mim um dizimista, sempre consciente, fiel e feliz. Amém. Então, meus irmãos e irmãs, que possamos crescer cada vez mais
também nessa consciência do dízimo, que é um gesto de amor que nós fazemos para com Deus em prol da sua igreja. Vamos ser generosos com o dízimo, né? Então, além disso, sexta-feira também, eu vou ter um encontro à noite, né, às 19 horas, com os representantes aqui, né, das pastorais, das comunidades, para que a gente possa articular a Semana Santa. A gente precisa organizar o tempo, né, corre, e a gente precisa, então, se fazer presente nessa reunião. Para a gente planejar, seguir o que foi no ano. Então, só posso sexta-feira, como já está aí na programação. Eu sei que vai ter a via sacra, mas a via sacra vocês dividem quem pode conduzir, mas eu quero sexta-feira, como já está na programação, representantes para que a gente possa organizar e definir como é que vai ser a Semana Santa, né? Para que aí a gente possa se programar sobre isso. E também na terça-feira, né, nós teremos aí, depois a gente é mais interno, né, com a equipe missionária, para que a gente possa também ver para o retorno das missões, como é que a gente vai se organizar. Então é isso, aos pouquinhos nós vamos nos encontrando, nós vamos organizando as coisas, né, e a gente vai fazendo esse caminho. Depois que o padre der a bênção final, aí a equipe de leitura, de leitores, a gente vai fazer o bem, digamos, aqui, vocês vão seguir e o padre vai ficar aqui, né? Se alguém quiser cumprimentar o padre, né, um abraço, se fazer presente, tirar uma foto, né? Então eu vou estar aqui na frente a partir de todos os domingos da celebração. Só no ano base outro teria que sair às pressas, né? Mas hoje eu não estou com pressa, eu tenho a celebração na Rua das Flores à tarde, então a gente vai ficar aqui ainda. Para vocês terem esse momento que é importante, né? Eu peço desculpas porque eu saí rápido naquele dia, mas é porque a gente está chegando, aos poucos a gente vai se acostumando, né? Então é isso. E Deus abençoe então os nossos dizimistas, né? Aqui, a nossa equipe, né? Da Pastoral do Dízimo, por essa missão tão árdua, né? Da nossa paróquia. Então que Deus abençoe a cada um, né? Cada um. Vamos então dar a bênção. Eu não sei se eu estou no patrocínio agora, mas não tem problema. Se vocês sabem, pelo menos só o refrão do hino de Santo Antônio. Pronto, só o refrão do hino de Santo Antônio, para que a gente possa dar a bênção. Senhor esteja convosco. Desça, Senhor, pela intercessão de Santo Antônio, padroeiro desta paróquia. Queremos também estender essa bênção a todas as comunidades que receberão daqui nos próximos dias a imagem peregrina de Santo Antônio, para que todos possam experimentar a graça que vem do céu. A bênção do Deus rico de amor e misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Santo